Olá amigos, meu nome é Ederaldo Paulo da Silva, eu sou advogado e professor de processo civil. Esse é mais um vídeo CPC na prática, lembrando que você pode desde já curtir a minha fanpage, me seguir no Instagram e, é claro, fazer a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube, acionando o sino para ficar atento a todas as novidades aqui do nosso canal. A nossa aula de hoje será sobre prazos processuais. Pois bem, colegas, nós advogados, estudantes de direito, não é? Nós temos aquela situação muito clara no nosso dia a dia de aprender os prazos, aprender a contagem dos prazos, verificar como funciona a sistemática nova do Código de Processo Civil. Nos meus bons tempos de estágio, o meu professor e mestre Clóvis Brasil, e chefe também à época, sempre nos atentava para a questão do cumprimento exato dos prazos processuais. E isso eu guardo e trago comigo até os dias de hoje. Então veja bem, nós temos novidades no Código de Processo em relação aos dias de contagem de prazo, a forma de contagem, algumas regras que nós vamos tentar tratar aqui na nossa aula de hoje de forma muito prática. Então eu vou procurar aqui, não é logicamente atentar às necessidades dos estudantes para suas provas, aos concurseiros e, é claro, aos meus colegas advogados, já que nós temos, não é, uma situação muito clara aí no nosso escritório, que é ficarmos atentos aos prazos das nossas ações. Pois bem, o primeiro artigo aqui que nós vamos fazer a leitura, e é claro, não teria como, não é? É o artigo 219. Pega ele aí, 219, e vamos devagar para poder entender bem essa sistemática aqui. Olha só, artigo 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único, o disposto nesse artigo aplica-se somente aos prazos processuais. Então nós temos uma situação muito clara aqui de uma delimitação, não é conceituar prazo. Então, nada mais é do que esse marco inicial e o marco final. A partir do momento que uma manifestação é feita após, então nós temos aí, ou após o vencimento desse marco final, eu teria uma preclusão temporal, ou seja, não seria mais possível nenhum tipo de manifestação nesse caso aqui. A observância, então, que nós temos no Código de Processo atual é que a contagem será feita em dias úteis, sendo, logicamente, situações de prazos processuais. Pois bem, aos estudantes que me acompanham agora para as suas provas, fiquem atentos a essas classificações aqui. Olha só, eu tenho o prazo legal e o prazo judicial. O prazo legal é aquele previsto em lei. O prazo judicial é aquele, logicamente, que não tem a previsão, mas é imposto e fixado pelo magistrado. Eu tenho o prazo convencional. As partes, elas podem, logicamente, fixar um calendário diferente. É aquele negócio processual que nós já estudamos aqui no canal. Seria o prazo convencional. Eu tenho o prazo dilatório e prazo peremptório. O prazo dilatório é aquele que possui a possibilidade de uma dilação, de uma prorrogação. Os prazos peremptórios é aqueles que não comportam nenhum tipo de modificação dentro da sua contagem. E ainda, não é? Eu tenho o prazo próprio e o prazo impróprio. O prazo próprio é o prazo da parte. Se ele não cumprir, dar-se ali a preclusão temporal. E os prazos impróprios são aqueles prazos do juiz, que por vezes até caso ele não cumpra, não há que se falar em algum tipo de consequência. Aliás, o artigo 227 do Código de Processo Civil permite até em algumas situações que o magistrado possa exceder esse prazo. Tudo bem? Vamos lá? Eu coloquei aqui algumas situações de importância para que a gente possa também entender essa questão de prazo, quantos dias. Muitos advogados, colegas ou me ligam, não é? Os meus alunos pelo Instagram, às vezes me mandam mensagem, professor, não teve nenhuma menção pelo juiz de quantos dias eu vou ter que cumprir esse prazo. Ou então em sala de aula, professor, o juiz não falou o prazo e a lei também não diz o prazo. Como é que eu vou cumprir isso aí? Quantos dias eu terei, não é, para poder cumprir? Vamos lá? De forma prática e objetiva? Olha só, havendo prazo processual previsto no Código de Processo, é ele que nós vamos ter que cumprir, ok?
Se o CPC não falar em prazo, mas o juiz impor ali um prazo para que você cumpra, não é aquele ato, aquela situação, é o prazo que o juiz fixou que você, logicamente, vai ter que cumprir a ordem. Agora, nós temos situações também onde o CPC não fala a prazo, o juiz também ficou inerte em relação à indicação de prazo, então nesse caso nós vamos aplicar o 218 parágrafo 3º, ou seja, nós vamos cumprir a situação em 5 dias, ok? Juiz inerte e a lei não fala em prazo. Qual é o meu prazo, Ederaldo? 5 dias, pelo que diz aqui o 218, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Todos nós temos aquele amigo rapidinho, não é? Você tem aquele amigo rapidinho, aquele advogado rapidinho. E o que ele faz? Ele acessa lá o sistema onde vê que foi proferida uma sentença. Perceba, a sentença não foi disponibilizada, não foi publicada, nada. Mas ele já pega e protocola o seu recurso de apelação. Olha que rápido esse nosso amigo, hein? Olha só. Mas e aí? Perceba que o ato que ele acabou cumprindo, né, esse ato processual acabou sendo um ato prematuro. Ou seja, eu não tenho ali nenhum tipo de publicação, de intimação para que eu promova, por exemplo, ali o protocolo dos embargos de declaração ou para que eu promova o eventual recurso daquela decisão, daquela sentença que seja. Então veja bem, esse ato antes da publicação, ok? Ele é válido e ele não é mais considerado extemporâneo. Então depois você consulta aí o seu Código de Processo Civil, lá no artigo 218 também, não é? Parágrafo 4º, ou seja, esse ato praticado pelo nosso amigo rapidinho, embora seja prematuro, ele é válido, ele não depende de reiteração ou ratificação por parte dele. 218, parágrafo 14, ok? Pois bem, o prazo material nós vamos ter que indicar de uma seguinte forma. São assuntos do direito civil que estão lá previstos na parte geral e nesse caso eles serão contados em dias corridos, ok? Então, da mesma forma que os prazos processuais pela previsão do 219 serão contados em dias úteis, os prazos materiais, não é? Que eu discuto ali principalmente o que constar ali situações do direito civil, do Código Civil, na parte geral, eles serão contados todos em dias corridos. Tudo bem? Bom, eu vou pedir agora uma atenção especial para que a gente possa aqui, através de alguns exemplos, fazer uma contagem de prazo. Lembrando, né, do que o meu chefe falava, perdeu o prazo, perdeu o emprego. Então nós temos que caprichar agora, com calma, não é? Se você está fazendo alguma anotação aí no seu escritório, na sua mesa de estudos, eu vou pedir para que você anote 4 artigos, ou memorize 4 artigos, ok? Vamos lá? Olha só, o artigo 219, que eu até já fiz a leitura aqui, que ele diz da questão da contagem em dias úteis, ok? O artigo 216 do Código de Processo Civil, que ele vai indicar o que é feriado, ok? O que não é dia útil. O artigo 231 do Código de Processo Civil, importantíssimo, porque ele vai nos indicar ali o dia do começo da contagem do prazo, 231, dia do começo da contagem de prazo, e o artigo 224, também do Código de Processo Civil, que ele vai nos indicar que exclui o dia do começo para a contagem do prazo. Vamos lá? Checklist 219, é esse mesmo, Ederaldo? É isso aí, 219, 216, 231 e 224. Vamos lá? Olha só, o 216, ele diz o seguinte, eu preciso saber o que é feriado. Quando eu falo em dias úteis, sábado e domingo não conta, dias em que não houver expediente forense e também os feriados. Olha só o artigo 216. Vamos lá? Além dos declarados em lei, são feriados para efeito forense os sábados, os domingos e os dias em que não haja expediente forense. Então eu já consegui delimitar com vocês aqui, ok? O que não é dia útil. Então, dentro da minha contagem de prazo, esses dias eu não vou observar. Agora, na sequência,
Eu tenho um outro artigo interessantíssimo e eu tenho que fazer a leitura dele, não adianta. Eu brinco falando sério em sala de aula, eu preciso abrir o bendito Código de Processo Civil, o bendito código, não é? Ir lá no 231 e verificar quando que começa a contagem do meu prazo. Então, veja bem, alguns exemplos aqui, até pela extensão do artigo, não é? 231, vamos lá? Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo de prazo. Alguns apenas, ok? A data da juntada aos autos do aviso de recebimento, a data da juntada aos autos do mandado cumprido, e aí vai a sequência, não é? Eu tenho aqui um importante também no inciso 7, aqui, olha, a data da publicação, quando a intimação se der pelo Diário Oficial. Então percebam que eu sempre vou analisar, eu vou ter em mente aqui a data da juntada. Só que o artigo 224, o que ele vem me dizer? Ele vem falar o seguinte, olha, o advogado ou estudante que está aprendendo a fazer a contagem de prazo, salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo-se o dia do começo. Então, se eu tenho uma data de juntada dia 10, claramente eu vou excluir o dia 10 da contagem e o prazo começa no dia 11, em dias úteis. Se esse dia 11 for um feriado, ou se o dia 11 for sábado, claramente eu vou pular e só vou começar no dia útil seguinte. Tudo bem? Vamos lá, por exemplo, mais claro, para ficar assim forte mesmo aqui para nós. O nosso cliente foi citado, ok? Foi citado por oficial de justiça e o mandado positivo juntado, é o que a gente lê lá no sistema, né, do nosso peticionamento lá. Mandado positivo, mandado de citação juntado positivo, dia 10. A data da juntada, ok? Essa data da juntada, na minha contagem de dias aqui para eventual contestação, não é prazo de 15 dias, eu vou ter que excluir, como diz aqui o 224, exclui-se a data da juntada, tudo bem? Ok? O dia do começo exclui-se e inclui o dia final, correto? Então, se nesse meio aí, desses 15 dias, caso eu tenha, logicamente eu vou ter o sábado e o domingo, eu pulo, ok? Vou para cima. Caso eu tenha um eventual feriado aí, mesma coisa, eu pulo, vou para cima. Eu não farei a contagem desse dia da juntada, que deverá ser excluído com base aqui no artigo 224 do Código de Processo Civil. Um outro exemplo também é quando nós somos intimados pelo Diário Oficial. Então vamos lembrar o que acontece no nosso escritório? Você que já é estagiário e você advogado que está assistindo essa aula, vai verificar porque vai lembrar. Então o que eu tenho lá? Eu tenho disponibilizou no dia 10, maravilha. Publicou no dia 11. A data da publicação é a data que deve ser excluída e daí eu começo no dia 12 a contagem do meu prazo também. A data da disponibilização eu não conto como juntada, eu não conto para nada. Disponibilizou, perfeito. O dia seguinte é o dia da publicação. Aliás, nós já até fizemos a leitura agora há pouco. E, logicamente, eu excluo o dia da publicação e começo a contar o meu prazo na data seguinte. Colegas, vamos ficar muito atentos a isso aqui. É muito claro, ok? Essa situação aqui de contagem de prazo da juntada, ok? Da juntada do mandado. Verifiquem também uma situação prática que nós temos aí em relação à carta precatória. Ederaldo, carta precatória, nós temos uma sistemática lá um tanto diferente. A carta precatória expedida e cumprida em outra comarca, é lógico, hoje nós temos o peticionamento digital. Então, a carta precatória, qual é o prazo para eu começar a contestar a ação se o meu cliente foi citado por carta precatória? Então, vamos lá. Sendo carta precatória, são duas situações. Ou eu verifico a data do retorno da precatória e juntada do mandado cumprido, ou eu fico atento também, principalmente lá no juízo deprecante, se de quando foi feita a citação do meu cliente aqui na minha cidade, juízo deprecado, se o deprecado mandou alguma informação, alguma mensagem eletrônica, dizendo o seguinte,
foi citado, hein? Sendo juntada essa mensagem eletrônica lá, esse e-mail, como quiserem, o prazo já começa a contar, mesmo a precatória não tendo sido devolvida. Então, muita atenção. Eu vou fazer a leitura aqui para vocês do artigo 232. Cuidado, ok? Seja nos embargos à execução, seja no procedimento comum. Se o seu cliente for citado por precatória, veja o que diz o 232. Olha só. Nos atos de comunicação por carta precatória, rogatória ou de ordem, a realização da citação ou da intimação será imediatamente informada por meio eletrônico pelo juiz deprecado ao juízo deprecante. Ou seja, dependendo do caso concreto, o deprecado pode mandar uma informação, foi citado, mas a precatória ainda está no deprecado. Não tem problema algum, o prazo já começa a contar. Tudo bem? Exclui a data da juntada, dia seguinte já começa eventual prazo para a contestação. Tudo bem? Colegas, situações gerais então, situações que eu preciso observar aqui, não é? Casos de contagem de prazo, não posso errar na contagem de prazo, seja se ele for uma contagem que eu vou ter que verificar a data da intimação pelo diário oficial, ou se for por juntada de mandado de citação, seja AR, seja oficial de justiça, ou ainda seja na situação que eu acabei de expor, sendo carta precatória, beleza? Vamos já finalizar o nosso vídeo, ok? Nos atentando aí a algumas situações práticas em relação a quando que pode ser suspenso ou prorrogado o meu prazo. Olha só, haverá suspensão do prazo então, fazendo aquela revisão, em sábados, domingos, feriados e em dias sem expediente forense, ok? Haverá suspensão dos prazos entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro, as nossas férias, né? Obrigado, Senhor, temos férias aí, não é? Tem a previsão lá do artigo 220 do CPC. Haverá ainda a suspensão do prazo por algum obstáculo criado pela parte ou pela suspensão do processo, previsto lá no artigo 313 do Código de Processo Civil. Penúltimo, haverá ainda uma prorrogação ou um alargamento de prazo por até 2 meses quando se tratar de uma unidade judiciária de difícil acesso. Nós temos lá a previsão do artigo 222 do CPC e, por último, haverá a prorrogação de prazo em situação de calamidade, podendo até ultrapassar os 2 meses a depender da situação, 222 do Código de Processo Civil. Claros, tranquilos, situações de suspensão, situações de prorrogação de prazo. Para encerrar, Ederaldo, e se eu estiver advogando lá no juizado? Como é que fica a situação dos meus prazos? Dias úteis ou não? Bem, nós temos aí, tivemos recentemente, veja aí a data da postagem desse vídeo, até por conta de mudanças, alterações de prazo, que é algo que pode acontecer, não é? Que nós tivemos um enunciado 19 do CJF, dos Juizados Especiais. Então agora também nós teremos lá todas as contagens de prazo em dias úteis, o que claramente, na minha opinião, vai facilitar por demais o nosso trabalho. Colegas, advogados, estagiários, são essas considerações em relação aos prazos. Fiquem atentos à contagem de prazo. Peço uma atenção muito especial de todos vocês em relação ao que tem-se ali no artigo 231 do Código de Processo Civil, a data de início do prazo, que ele é excluído pelo que diz o artigo 224, ok? Peço uma atenção muito especial de todos vocês em relação ao prazo de eventual carta precatória, de citação ou intimação por precatória, aquela regrinha ali do artigo 232 de informação por meio eletrônico, situações básicas que nós temos que ter aí, em relação ao nosso trabalho de forma muito forte para que não haja prejuízo. Nós que estamos no dia a dia, que temos essa situação de prazo, de contagem de prazo, precisamos ficar atentos a essas regras que constam do nosso Código de Processo Civil. Tudo bem? Gostou do vídeo? Então olha só. Lembre-se, me siga no Instagram, faça a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube, ficando atento aí a todas as aulas, a todos os vídeos sobre o Código de Processo Civil, porque aqui o CPC é na prática. Um abraço.